Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me,
Boa noite, irmãos, que a graça, a paz, a alegria do nosso Senhor, Salvador, amigo de todas as horas, Jesus Cristo, esteja conosco. É um privilégio poder voltar à presença dos irmãos e louvarmos ao nosso Deus com mais um culto de adoração ao seu santo nome. Eu quero começar esta nossa reunião, porque estamos reunidos de uma maneira diferente, via internet, mas reunidos num só espírito. Eu quero começar orando e eu peço que os irmãos acompanhem comigo a oração que faço nesse instante. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que temos de poder voltar a cultuar o Teu santo nome, o Teu bendito nome, o Teu querido nome, mais uma vez por meio da internet, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem disponibilizado, ó Pai bendito, este canal para que nós possamos continuar a cultuar Teu nome, a adorar o Teu nome, no Espírito só, Senhor, num corpo só, o corpo de Cristo, ainda que cada um de nós estejamos nos nossos lares, mas unidos no corpo de Cristo. Por tudo que temos ouvido, por tudo que temos visto, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso ajudador, socorro bem presente na hora da angústia. Eu te peço, ó Deus querido, que o Senhor esteja com cada um dos meus irmãos que me assistem agora pela internet, Senhor, aquecendo o seu coração, aquecendo a sua alma, trazendo, Senhor, a alegria que só o Teu Santo Espírito pode dar àqueles que receberam Jesus como seu Salvador pessoal, e que neste momento, Senhor, eles, juntamente comigo, possamos nós, juntos, adorar e bendizer o Teu santo nome. Recebe a nossa gratidão por tudo que somos, por tudo que alcançamos na nossa vida, Senhor. E fica conosco no decorrer deste culto. Ser com o pregador, Senhor, com as pessoas que vão dirigir o louvor, com a pessoa que vai interceder pelos pedidos de oração, enfim, Senhor, este culto é um culto de adoração ao Teu santo e bendito nome, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que o nosso Redentor vive. Aleluia, amém, amém e amém, Senhor. Os irmãos sabem que nós estamos na semana chamada Semana Santa. No domingo, nós vamos comemorar a Páscoa. A Páscoa, ela é festejada de duas formas. Os judeus festejam a Páscoa com base no Pessa, na passagem, na saída, a comemoração da saída do povo de Israel do Egito. E nós, os cristãos, comemoramos a Páscoa já com foco em Jesus Cristo. A Páscoa para os cristãos é a ressurreição de Jesus Cristo. E com base neste foco, com base na ressurreição de Jesus Cristo, é que eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, 12 a 23. Então, os irmãos, por favor, abram suas Bíblias e acompanhem comigo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 23, que na minha versão diz assim: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que Jesus, a Cristo dentre os mortos, ressuscitou. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês em Cristo, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias
dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Eu quero aproveitar a leitura desse texto para contar uma história para os irmãos. Conta-se que uma certa senhora resolveu escrever uma carta perguntando a um fórum que tira dúvidas cristãs, um site evangélico, e ela fez o seu questionamento nos seguintes termos, eu vou ler para os irmãos. Prezados senhores, nosso pregador disse na Páscoa que Jesus apenas desmaiou na cruz e que seus discípulos cuidaram dele até que ele se recuperou. O que o senhor acha? Assinado, agradecida, irmã perplexa. A resposta daqueles que respondiam às perguntas pelo site veio assim: prezada irmã perplexa, chicoteie o seu pregador com um açoite com pedaços de chumbo por mais ou menos 40 vezes. Pregue-o numa cruz, deixe ele ficar no sol por mais de 6 horas, traspasse o corpo dele com uma lança, deixe-o num túmulo por 36 horas e veja o que acontece com ele. Sinceramente, Charles. Meus irmãos, se nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou, é vã a nossa crença. E eu quero terminar relendo 1 Coríntios 15, só o versículo 20. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Que Deus acrescente a cada um de nós aquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Vamos então para os nossos avisos, irmãos. E hoje nós temos bem pouquinho de aviso, para falar a verdade, um aviso só. E ele diz respeito, meus irmãos, à necessidade de que a nossa igreja está tendo de alimentos para poder ajudar os irmãos que têm tido dificuldades, têm passado dificuldades por esse período. Se o irmão tem a possibilidade de fazer uma doação de alimento, material de limpeza, material de higiene pessoal, não retenha, meu irmão, contribua. Se você não puder trazer a sua oferta em gêneros alimentícios ou em material de limpeza, por favor, ligue para nós na Igreja Batista Vila Gerte e nós vamos disponibilizar um jovem que vai até a sua casa e vai retirar para que você não sofra nenhum incômodo em entregar a sua oferta. Também, meus irmãos, e agora passando para o momento dos dízimos, eu queria chamar a atenção dos irmãos sobre a necessidade que nós temos. Eu não diria necessidade, eu diria obrigação que nós temos para com Deus na questão da devolução dos dízimos e também das ofertas. Os irmãos sabem que é um privilégio do cristão adorar a Deus com um pouco daquilo que o Senhor tem dado para nós. É um privilégio do cristão. O cristão, ao devolver seus dízimos e as suas ofertas, tem a oportunidade de adorar a Deus de uma maneira diferente, não com palavras, não com cânticos, não através dos seus pensamentos, mas através do oferecimento daquilo que Deus lhe deu, através dos seus bens, através daquilo que Deus providenciou para a sua vida. Se você pode, se você entende que Deus tem prazer em receber esse tipo de adoração através dos dízimos e a oferta, não retenha, irmãos. Eu queria apenas chamar a atenção dos irmãos para um texto que eu li recentemente em Ezequiel 16, capítulos 49 e 50. De uma maneira geral, nós, quando pensamos em Sodoma, nós pensamos que Sodoma foi destruída por Deus por causa da sua imoralidade, não é verdade, irmãos? E eu fiquei surpreendido com o que li em Ezequiel capítulo 16,
versículo 49 e 50. Eu vou ler para os irmãos, depois os irmãos confiram nas suas Bíblias. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes contra mim. Por isso eu me desfiz delas conforme você viu. Meus irmãos, Deus tem abençoado grandemente nossos irmãos na igreja, muitos irmãos. E este é o momento em que nós podemos devolver a Deus um pouco do muito que Ele tem nos dado. E o dízimo e a oferta alçada é justamente essa expressão, porque é com esse dinheiro, com esses recursos, que a nossa igreja vai abençoar outras pessoas que estão passando por dificuldades, vai pagar as suas contas, vai colocar em dia os seus pagamentos. Meu irmão, não retenha, traga o seu dízimo e a sua oferta. Dito isso, eu quero passar para o nosso momento de intercessão. E para orar pelos pedidos de oração, eu convido o nosso irmão, seminarista Valdir de Oliveira Júnior. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos orar nesse instante, vamos reclinar nossas frontes, vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida, Pai querido. A Ti, ó Deus, toda a honra, Pai, toda a glória e todo o louvor, Senhor, porque o Senhor é Deus sobre todo o céu, sobre toda a terra, Pai, é o Criador de todo o universo, Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer, ó Pai, por todo o cuidado que o Senhor tem tido, ó Deus, com a nossa casa, com a nossa família, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque em meio a dias tão difíceis, ó Deus, de enfermidade que tem rondado as nossas casas, a nossa vida, Senhor, o Senhor tem nos guardado e preservado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, ó Deus, pela provisão com a qual o Senhor tem nos alcançado todos os dias, Senhor. Apesar também das dificuldades, ó Pai, que a sociedade tem vivido, Senhor, nas empresas, no comércio, Pai, o Senhor tem sido bom provedor de todos os dias, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Queremos Te louvar nesse instante, Pai, pelos dízimos e ofertas, ó Deus, que foram devolvidos, ó Pai, trazidos ao Senhor, ó Deus eterno, que sejam, Pai, para mantimento na Tua casa, Senhor, para que a obra do Senhor, ó Pai, continue, ó Deus, e muitos outros possam ouvir, ó Pai, do Evangelho, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando as famílias, ó Deus eterno, trazendo a provisão, ó Pai, e Te damos graça pela Tua fidelidade para conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai querido. Pai, continua abençoando, ó Deus, cada família da Vila Gerte, Pai. O Senhor tem preservado até aqui, Senhor. Tem livrado dessa enfermidade, Pai, que tem nos rondado. Obrigado pelo cuidado, Senhor. Que o Senhor possa ir à frente ainda, Pai, nos livrando nos dias que vêm pela frente, Pai. Nós não sabemos quanto tempo, Pai, esse vírus, ó Pai, ainda vai estar aí, ó Deus, rondando os nossos lares. Quanto tempo essa pandemia vai continuar ao redor do mundo, Senhor. Mas de uma coisa nós sabemos, que o Senhor é Deus presente, é Deus conosco e é todo poderoso, Pai, para nos guardar, para nos livrar, para nos preservar em meio a todo o mal, Senhor. Muito obrigado por isso, ó Deus. Pai, guarda a vida dos nossos pastores, Pai da igreja, Senhor, que estão à frente do rebanho, ó Pai. Preserva-os de todo o mal, Pai, conserva em saúde, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Pai eterno, que o Senhor venha abençoar também para o nosso Brasil, Senhor, todos os governantes aqui do Brasil, Senhor, o presidente, para os governadores, os legisladores e juristas, ó Pai querido. O Senhor venha guardá-los, ó Pai, dando a eles, ó Deus, também sabedoria para que eles tomem ações segundo o Teu coração, Senhor. Eles estão num momento difícil também, Pai, de decisões, nem sempre, ó Deus, as mais acertadas, ó Pai eterno, mas o Senhor, ó Pai, é o Deus que pode instruí-los, ó Pai, pode ali, Senhor, conduzi-los, ó Deus, em ações coerentes, em ações, ó Deus, que venham abençoar todo o povo brasileiro, Senhor. Ajuda, Pai. Abençoa também os que estão à frente na área da saúde, Senhor, que têm se dedicado, ó Deus, no seu trabalho, abençoar as vidas que estão padecendo, Senhor. Que o Senhor os preserve do mal também, Pai, livrando de toda enfermidade e de que eles, ó Deus, não venham contrair, ó Pai, essa infecção pelo vírus, ó Pai. Que o Senhor os preserve, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Dá também sabedoria àqueles que estão no campo da pesquisa, que muito em breve, Pai, eles possam também, Senhor, encontrar a cura, Pai, e no tempo oportuno desenvolverem uma vacina, Senhor. O Senhor dê a eles capacitação, dê também a direção certa, Senhor, porque, Pai, é do alto que vem a sabedoria, Senhor, do Senhor, ó Pai. Pai eterno, abençoa, Deus, as nossas vidas, Senhor. Guarda-nos, dá-nos agora, Pai, da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, com a instrução do Senhor, ó Pai. Usa o Teu servo que vai ministrar a palavra nessa noite, Senhor. Que a palavra, Pai, venha, Senhor, ao nosso coração, ó Deus, trazer aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Aquilo, ó Pai, que é necessário para as nossas vidas, ó Pai. Transforma-nos nessa noite, edifica-nos, ó Deus, na Tua palavra, que é a verdade, Senhor. E que toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. É no nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Agora, meus irmãos, nós adoraremos a Deus com a irmã Érica Zucatelli, que cantará o hino 380 do HCC. Em seguida, a palavra está com o pregoeiro da esperança, o pastor Sidney Franco de Azevedo. Que Deus nos abençoe a todos. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz eu suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome. E então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, vem livrar minha alma e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz eu suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Na segunda-feira passada, o governador estendeu a quarentena por mais de 15 dias. Então ainda vamos nos encontrar dessa forma mais algumas vezes. Mas esperamos que a palavra de Deus possa te alcançar, mesmo aí através dos meios de comunicação que você dispõe para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos meditar nessa noite sobre o tema Fique em Paz, vai dar tudo certo. O texto é de Lucas, capítulo 12, de 13 a 21. Diz assim, se você puder acompanhar na sua Bíblia,
Seria interessante. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu uma abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o produto, todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Irmãos, nós estamos vendo um povo muito agitado com a questão financeira, baseado nas informações que são veiculadas, obviamente. Alguns já estão em pânico, não é? Preventivamente em pânico, antes de que a economia realmente descambe, mas já estão ficando preocupados. Já há comentários: os empresários vão quebrar, a classe média vai desaparecer, os pobres vão morrer de fome. Os mais antigos vão se lembrar do plano Collor. Não é? Era um tempo de muita inflação muito alta. E o pessoal que tinha dinheiro aplicava no overnight, não é? Que era juros todo dia, dia após dia. E o pessoal começou a se empolgar com isso, e gente começou a vender propriedades para aplicar, né, nessas formas rápidas de ganhar dinheiro. E da noite para o dia, tudo foi confiscado, toda a aplicação foi confiscada. Muita gente tinha vendido o seu único bem, e aplicado numa noite para tirar daí uma semana, alguns dias, e ficou preso tudo. E não poucas pessoas acabaram cometendo suicídio nessa época. Todos nós temos preocupação com dinheiro, não é? O problema é a forma como a gente lida com o dinheiro. Se ela está ou não na perspectiva de Deus. Hoje em dia, algumas pessoas fazem distinção entre o material e o espiritual, entre a forma de lidar com as coisas espirituais e a forma de lidar com as coisas materiais. Parece que é como se habitasse no mesmo corpo duas pessoas, dois elementos distintos, dois seres diferentes. O servo de Deus e o homem de negócio, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, na verdade, a forma que nós lidamos com as coisas materiais define a nossa espiritualidade. Como é que Jesus diz? Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E por causa dessa confusão entre vida financeira e vida espiritual, é legítimo que alguns cristãos honestos se perguntem ou perguntem. É lícito, é correto um cristão possuir muitos bens? Um cristão pode dormir tranquilo, tendo uma pequena fortuna, ainda que conseguida honestamente, enquanto outros não têm? Qual o limite da posse de um cristão? Quando Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, ele não diz que é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Nesse texto que nós lemos, nesse episódio, aconteceu um fato interessante. Uma pessoa veio para Jesus e pediu que Jesus desse a sua autoridade, a sua influência, a sua reputação, para exigir que o irmão dele lhe desse uma herança. Sou eu, reparto, quem me constituiu juiz dessas coisas? E ele, dentro da sua onisciência, dentro da sua compreensão da natureza humana, ele percebeu que havia
um momento para ensinar algumas coisas para os seus discípulos, principalmente a lidar com o dinheiro na perspectiva de Deus. Parece até meio sem sentido que Jesus tivesse esse tipo de preocupação com seus discípulos nessa relação de dinheiro, né? Ou lidar com o dinheiro, se a maioria das pessoas que estavam sempre ouvindo as suas mensagens eram pessoas pobres, não eram servos. Os seus apóstolos, por exemplo, largaram a sua fonte de renda para segui-lo tempo integral. Mas as preocupações de Jesus são legítimas, não por causa da população que estava cercando os circunstantes ali, as pessoas que estavam naquele momento, mas por causa da natureza humana. Então tem algumas preocupações de Jesus que nós precisamos ficar atentos nesse texto. Primeiro, cuidado com a avareza, que Jesus está dizendo. Ele lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Com os ouvintes de Jesus, como eu disse, na sua maioria, pobretões, né? Parece que não faz muito sentido essa observação de Jesus. Mas a cobiça pode estar em qualquer classe econômica, em qualquer tipo de pessoa. E ele diz toda e qualquer avareza, pelo menos na revista atualizada diz assim. Isso indica que ela pode se manifestar, a avareza, de diversas formas, com várias faces. Né? E para demonstrar como a avareza se manifesta, Jesus conta então uma parábola. É interessante que o personagem dessa parábola tem todos os ingredientes de um sujeito avarento, não é? A começar pelas suas preocupações, elas são todas limitadas às coisas materiais. Versículo 17 diz assim: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Quem poderá me socorrer? Não é? Talvez estivesse até pensando que o Chapolin Colorado pudesse vir com uma sugestão mirabolante, mas sua mente está preocupada. Essa era a sua preocupação. E sua mente trabalhou para achar solução também material para o seu problema material. No versículo 18 diz: já sei, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Parece que esse homem julgava que tudo vinha do seu esforço. O grão cresceu, a chuva não faltou, o sol foi suficiente, a praga não chegou, tudo porque ele era muito capaz, ele merecia tudo isso. Além disso, parece que ele perdeu a noção de finitude, que a vida dele não está nas mãos dele. Versículo 19 diz o seguinte: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Além de fazer planos só para o seu benefício, ignorando o próximo. Isso é próprio do avarento. E ele eliminou Deus dos seus planos futuros. Ele tinha um plano para ele, para os seus bens, para o seu regalo, para a sua alma, e Deus não estava incluído nesse plano. Essa é a avareza, isso é a avareza que Jesus está preocupado e pede para que tomemos cuidado. Para Deus isso é loucura, confiar nessas coisas. Ele disse, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Não são os ricos que cometem suicídio quando perdem os seus bens numa tragédia qualquer. São os avarentos, porque o avarento ele não consegue se ver sem riqueza e sem os bens. Mas Jesus continua manifestando a sua preocupação com seus discípulos. Ele afirma o seguinte: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. É a parte B do versículo 15. Isso quem afirma é Jesus. Durante muito tempo, a sociedade detinha o monopólio dessa mentira do inferno, que é o ter vale mais do que ser. Mas parece que ela
a sociedade ímpia perdeu esse monopólio. Isso entrou para algumas igrejas. E os testemunhos que a gente vê, depois que eu pisei nessa igreja, eu estava endividado, agora as pessoas devem para mim. Hoje eu tenho um carro importado, minha esposa tem outro carro importado, eu tenho uma mansão, a minha empresa estava falindo, agora eu tenho contratos milionários. Meus irmãos, isso para Deus é lixo. Nada tem a ver com Deus essas coisas. Se Deus disse que a vida do homem não consiste nos bens que possui, Ele não ia emprestar o nome dele para falar essas barbaridades, desdizendo o que ele já tinha dito. Propriedade financeira, prosperidade nos negócios, não é sinal de espiritualidade. De que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Parece que o homem dessa parábola está mais preocupado com seus bens do que com a sua própria alma. E Deus diz, é loucura. Mas Jesus não estava querendo incutir a cultura de que o que leva para o céu é pobreza. Não é isso que ele está dizendo. É lícito o cristão possuir bens materiais. Existem vários exemplos na Bíblia de pessoas ricas que serviram a Deus. Jesus não está pregando a pobreza como um meio de despertar a compaixão de Deus e ganhar o céu. Ah, coitadinho, foi pobre na terra, então ele merece ir para o céu. Não. O problema do homem rico da parábola não era a sua riqueza. Ele não foi condenado por ter muitos bens. Aliás, no tempo de Jesus, tinha pessoas que tinham bens que colocavam esses bens a serviço da causa, a serviço do Evangelho. Esse homem na parábola foi condenado porque a posse dos bens que ele tinha foi exercida fora dos princípios da palavra de Deus. Foi com avareza, com mesquinharia, com egoísmo, vida sem Deus. É porque ele considerou que a sua alma estaria muito mais satisfeita com os bens que ele tinha juntado do que estar nas mãos de Deus. Mas Jesus continua preocupado com os seus discípulos e parece que essa preocupação última que ele apresenta aos seus discípulos tem muito mais a ver com a nossa realidade de hoje. A avareza, ela se desenvolve no terreno fértil da falta de consciência de mordomia. Um bom mordomo tem menos chance de se tornar avarento porque ele compreende que tudo é de Deus. Mas aquele homem não compreendia. Versículo 17, versículo 18 diz: os meus frutos, os meus celeiros, o meu produto, a minha colheita, os meus bens, a minha alma, o meu tempo, o meu futuro. O primeiro versículo do Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Até onde nós sabemos, Deus não passou o título de posse dessas coisas para ninguém. Nós usamos a propriedade de Deus como mordomos. Então, um bom mordomo corre menos risco de se tornar avarento, primeiro porque ele sabe que tudo é de Deus. E segundo porque ele sabe que os bens sob sua responsabilidade têm duas limitações. Primeiro, as riquezas não são eternas, elas não duram para sempre. Ele pode perder a qualquer momento. Traça, ferrugem, considerando os bens metais da época. O ladrão pode roubar, alguma coisa pode acontecer. Então o foco dele tem que ser em outro tipo de riqueza, e não na riqueza que pode desaparecer. E o mordomo sabe disso. Ele sabe que a sua riqueza é frágil, que aquilo que está nas suas mãos ele pode perder a qualquer momento. A outra alimentação e o conhecimento que o mordomo tem é que tudo isso vai acabar com a sua morte. A morte é a limitação do uso desses bens. Muita gente passa a vida toda juntando bens e morre e o outro vai desfrutar. E o bom mordomo também usa o dinheiro bem usado para a glória de Deus. Investir naquilo que é eterno, como Jesus diz lá em Lucas 16.
salvação do mundo, na sua alma, na aproximação da sua alma com Deus, no seu crescimento espiritual. Nós temos um paradoxo aqui, não é? Parece que R$50 para você investir num dia de treinamento da Palavra de Deus é muito caro. Mas não é caro. Uma pizza de R$50 que você, em meia hora, você já dissolveu. Falar em R$200 de oferta é um exagero. Mas pagar R$700 num tênis está razoável. Então, esta é uma marca que tem nos acompanhado. Ajudar o próximo nem passa pela cabeça de um avarento. O homem da parábola só pensou nele. Mas o mordomo sabe que Deus colocou bens nas suas mãos e foi bênção do Senhor para ele ser canal de bênção para outras pessoas. Às vezes o dinheiro vem às nossas mãos para testar como e se nós vamos glorificar a Deus com aquilo que nos chegou às mãos. E tem gente que está sendo reprovado nesse teste. A falta de mordomia desenvolve a avareza, porque a falta de mordomia sempre está querendo celeiros mais cheios para ele mesmo, para nós mesmos. Perguntaram para um rico: quanto dinheiro vai te satisfazer? Ele respondeu: um pouco mais do que eu tenho. Ele está sempre querendo mais. E assim é a nossa vida, a vida da sociedade de hoje. A sua TV não serve mais se ela está atrasada em relação ao seu parente. O carro não é mais um meio de transporte, é o cartão de visita. Onde eu chego com o meu carro, é isso que vai dizer quem eu sou e quanto eu valho. A roupa já não é mais para cobrir a nudez, para proteger, agasalhar o corpo, é ostentação. A forma que eu me visto, a marca que eu uso, é que vai dizer quem eu sou para a sociedade. Mas ao contrário disso, a igreja que se vire. Eu já dei o meu dízimo, já fiz esse favor, já tirei do meu 10% do que é meu, então agora eu vou gastar do jeito que eu quiser. Então a avareza surge exatamente pela falta de consciência da mordomia. Mordomia do tempo, mordomia da vida, mordomia dos bens. Mas você pode pensar, por que essa palavra nesse momento? O que isso tem a ver com a nossa realidade? Irmãos, as medidas de paralisação, pelo menos de alguma paradinha na economia, pode se estender por mais tempo. Não é? Segunda-feira passada agora, o governador estendeu a quarentena por mais 15 dias. Então, nós podemos sim entrar num processo recessivo. Oramos para que não. Estamos torcendo para que isso não aconteça. Mas é um risco. Não é? Poderemos sim ter alguma perda material. Oramos para que isso não aconteça. Estamos torcendo para que isso não ocorra. Mas uma coisa que nós não podemos perder de vista, é aí que faz a diferença entre nós e as pessoas do mundo. Entre o justo e o ímpio. É que nós sabemos que o mesmo Deus que colocou o que temos, o que é dele nas nossas mãos, sem que a gente merecesse, pode nos preservar de perder ou dar de novo caso percamos. Se nós sabemos que somos apenas mordomos, nós temos que zelar e administrar muito bem aquilo que está nas nossas mãos, mas não podemos nos apegar naquilo que não é nosso, caso não seja tirado. Eu tenho certeza que nenhum crente vai se desesperar, porque o mesmo Deus que deu vai prover maneira de não faltar. Essa vai ser a grande diferença. Caso eventualmente a gente passe por uma crise financeira. Deus não prometeu celeiros cheios. Deus não prometeu muitos bens, não prometeu luxo. Mas Ele prometeu um lugar para se abrigar, alimento e roupa. Nós não precisamos ficar ansiosos. Se precisar,
dividimos nossa comida, mas nós não passaremos fome. Aqueles nossos irmãos que Deus abençoou com muitos bens, bem-sucedidos, empresários, pessoas que conseguiram juntar alguma coisa para a sua velhice. Caso eles percam, caso precisam se desfazer de alguma coisa, eles não entrarão em pânico, porque são mordomos. Não vão cometer suicídio, porque quem comete suicídio por não ter bem é o avarento, não o mordomo. Os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo sabem que tudo veio de Deus e tudo é de Deus. Se a coisa piorar, como estão alardeando aí os pessimistas, ou se a economia realmente quebrar, como muita gente está torcendo, o que parece que não vai chegar nesse ponto, para desespero de alguns, só os avarentos perderão o controle, os mordomos não. Então, irmão, fica em paz. Tudo vai ficar bem. O que nós temos é de Deus e Ele sabe cuidar e distribuir. Não temas porque as promessas continuam valendo. Deus não vai te desamparar. Que aquilo que você tem é de Deus, está para você administrar. E Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Porque tudo é dele. Então descanse. Fique em paz com o seu coração. Caso venha alguma dificuldade, Deus vai estar te guardando. Porque não somente o que você tem é dele, como você também é dele. E Ele sabe cuidar do que é seu. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que nesse momento a bênção da calma, a bênção da serenidade, a bênção da confiança no Senhor e a provisão que vem do Senhor possa estar firmemente gravadas nos nossos corações. Que a gente possa passar por qualquer dificuldade, sabendo que o Senhor é que está nos conduzindo, porque nós somos do Senhor. Nada vai faltar. Tudo vai ficar bem, porque o Senhor está cuidando de nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Estou